Aleluias, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que o Senhor seja louvado e engrandecido. Deus abençoe. E que Ele contemple o seu esforço de ter vindo aqui essa noite para buscar a sua presença, amém? Meus irmãos, o texto que eu vou ler hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 17. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Curve a cabeça por um breve momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, e pedimos a Ti, Santo Deus, que venha falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Teu Espírito, ó Santo Deus, possa visitar a Tua amada igreja neste momento, Senhor, e preparar, ó Pai amado, os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. E que ela cumpra, ó Pai amado, o propósito, ó Senhor, ao qual Tu queres, ó Deus, que ela não volte para casa vazia, Senhor. Esteja com cada servo Teu nesta noite, eu te suplico em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes do fim do ano, eu fiquei com uma palavra martelando na mente. Eis que tudo se fez novo. Provavelmente, por ser virada de ano, né, ano novo chegando, mas essa palavra ficou vários dias assim vindo na minha mente, eis que tudo se fez novo. Aí eu me peguei a meditar sobre ela, né? O que será que realmente significa isso? Qual o peso que ela tem para a gente, né? Como a gente pode entender, de fato, essa transformação que Deus pede da gente? E aí eu tive meditando. E quando eu meditava e escrevendo, eu me lembrei de um post que eu vi nas redes sociais que dizia assim, que a depressão, ela é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro e o estresse, excesso de presente. E nessa postagem tinha um comentário de uma psicóloga que estava dizendo assim, essas doenças são reais e não é bom relativizar essas doenças, porque elas precisam realmente de atenção. Aí eu fiquei pensando nisso, né? E me fez refletir que tanto a depressão como a ansiedade, elas acontecem por medo do futuro, elas acontecem por medo das incertezas da vida, mas boa parte delas tem raízes lá no passado. Muita parte da depressão, ansiedade que acomete a gente, acontece porque tem raízes no passado, de experiências dolorosas, né, que a gente teve e, de certa forma, ainda nos persegue. E não são poucas as pessoas que trazem dentro de si dores literalmente na alma, feridas que parecem não ter sido cicatrizadas. E feridas essas que muitas vezes nos atrapalham de caminhar com Cristo. Essas feridas muitas vezes nos impedem de ver o agir de Deus na nossa vida. E, como os irmãos bem sabem, eu trabalho na área da saúde, e no dia a dia eu tenho visto de perto muitas dessas pessoas. E pessoas até mesmo cristãs dentro da igreja que acabam encontrando conforto na dor. Tenho visto de perto isso. E sem perceber
que estão realmente algemadas a circunstâncias que às vezes só existem na nossa mente, que não são reais. Mas às vezes o medo é tão grande, é tão real na nossa vida que a gente desfoca de Deus e não percebe que está algemado ali em circunstâncias que não são reais. Pode até ser reais, mas elas não têm o peso que deveria ter para a gente. E a gente não entende, não dá conta de que Deus ele chamou a gente para ser livre, para viver em novidade de vida. E eu queria falar um pouco hoje sobre o passado. Dentro dessa reflexão que eu tive, eu peguei a Bíblia, fui escrevendo, e eu queria falar um pouco sobre esse passado. Porque o passado na nossa vida ele tem dois pesos. Ele tem, na verdade, dois momentos ou duas importâncias para a gente. Porque a gente tem o passado bom, as boas lembranças, as experiências positivas, aquelas memórias que faz a gente sorrir. Tem também o passado ruim, as más experiências que a gente sofreu, situações que a gente não gostaria nem de lembrar, mas que elas vêm à tona na mente. E nesse passado ruim, como eu disse anteriormente, existem muitas pessoas que trazem dentro de si essas feridas que não foram completamente cicatrizadas. E às vezes é ferida de uma perda, às vezes é ferida de uma traição, de uma mágoa que sofreu. Os motivos são variados. Feridas de um abuso físico ou mental. E talvez você traga até dor, talvez de ter sido um agressor. E essas lembranças hoje te perseguem. E esses são apenas alguns motivos, alguns exemplos que eu citei de um passado ruim. Mas também é um passado bom, aquelas boas lembranças que a gente tem. E quantos de nós não somos saudosistas? Principalmente a gente dos anos 80 e 90 para trás. Quando a gente para lembrar, falar, no meu tempo não era assim não, no meu tempo era diferente, no meu tempo, isso aí não acontecia não. E até isso, de certa forma, em certa medida, se a gente não tomar cuidado, acaba nos atrapalhando. Porque lembra de Israel? Israel, quando saiu do Egito, em direção a Canaã, esteve no deserto. E ali eles começaram a dizer, mas lá no Egito a gente tinha água para beber. Lá no Egito, a gente tinha pão. Lá no Egito a gente comia carne. E sem perceber que lá eles eram escravos e que Deus havia tirado eles de lá, porque Deus tinha uma coisa melhor para eles. Só que eles não perceberam isso. E dessa reclamação, ela se tornou murmuração. Ela se tornou murmuração. E ao invés de clamar, eles levantaram dúvidas em seus corações. Ou seja, eles não confiavam 100% em Deus. Eles não confiavam 100% que Deus estava caminhando ali lado a lado com eles e que Deus de fato tinha o melhor para eles. E eles acabaram pecando nisso. E aqui eu quero falar do primeiro ponto que eu chamei de choque de realidade, porque por mais difícil que pareça, principalmente para nós cristãos, a Bíblia ela nos exige uma atitude diante dessa situação. Ela exige, literalmente, uma postura positiva diante dessas situações que eu acabei de citar aqui. Vamos ver o que diz lá em Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Você percebe? É uma ordenança, ele fala, não vos lembreis.
Não é, ele fala que ele esquece o passado, mas ele está falando, não se lembrem, esqueçam essas coisas. Eu fiz uma coisa nova, vocês não percebem que eu estou fazendo uma coisa nova? Se esqueçam disso. E essa ordenança exige que a gente se esforce, não tem outra palavra. Ela exige que a gente se levante e encare de frente essa situação e tome uma atitude diferente. Você vai entender ainda. Eu não sou psicólogo, mas eu conheço um pouco de experiência própria e de leitura sobre isso. E aqui eu quero compartilhar com vocês um princípio bíblico que aconteceu comigo mesmo e que ele é poderoso. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia que diz. Esse princípio é aquela passagem que diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós devemos confessar as nossas dores e os nossos pecados uns aos outros. Porque quando a gente confessa, a gente tira um peso enorme de cima de nós, do nosso coração. E diante disso eu quero compartilhar aqui que eu me lembro que uma vez o pastor foi lá em casa, já tem um tempo já, nem lembro quando foi, mas há bastante tempo. E ali eu conversando com ele, eu me abri com ele sobre algumas coisas que aconteceu comigo no tempo que eu fiquei afastado da igreja, fiquei 15 anos afastado, e ali eu compartilhei com ele algumas coisas. E eu falei até com ele uma coisa que eu já tinha falado em tom de brincadeira para minha esposa e para minha mãe, que eu falei assim, pastor, eu acho que eu tenho uma depressão crônica, porque não é possível, eu estou sempre baixo, alto, nunca saio disso. Ele me aconselhou tal. E acredite se quiser, meu irmão, daquele dia para cá, eu nem falei isso para ele, mas eu nunca mais me senti daquele jeito. Nunca mais eu me senti daquele jeito. Tem sim momentos tristes, como todo mundo, mas eu nunca mais me senti com aquele sentimento que eu tinha de depressão. E isso foi por quê? Foi porque o pastor estava lá? Ele foi um instrumento de Deus na minha vida, mas não foi só por isso. Ele não chegou lá e falou assim, reza 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso aí que tá tudo bem. Não, ele foi um instrumento, mas o que fez a diferença foi o cumprimento da palavra de Deus. Porque eu fiz sem saber o que a Bíblia mandava, confesse os seus pecados uns aos outros. Porque isso aqui ele deixou como lei, é regra. O que ele escreveu aqui vai acontecer, o que ele escreveu vai ser cumprido. E só o fato de eu compartilhar com ele as minhas dores no momento, aquele peso passou para Jesus. Ele me libertou daquilo. E por que isso? Porque lá em Hebreus 4:12 está escrito assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e pronta para discernir as disposições e pensamentos do coração. Foi essa palavra viva e eficaz que mudou a situação. E talvez você não entenda como funciona, como eu não entendia também. Mas eu quero te dizer que o Senhor te entende. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, Ele sabe o que se passa com cada um de nós. Ele nos vê. E esse Deus tão maravilhoso, Ele diz que o Espírito Santo, Ele compreende até mesmo os nossos gemidos inexprimíveis. Tem uma passagem que fala que, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então, creia que Deus, Ele contempla cada momento da sua vida, cada momento bom e ruim, e Ele vai estar sempre ao teu lado para te ajudar. Amém? Aleluia. Então, de certa forma, o que eu queria dizer é que, se você passa, tantos que estão aqui, como os que estão ouvindo, se você passa por uma situação parecida, meus irmãos, não tem outro jeito, você tem que procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda. Tem que pedir o conselho de algum ancião, de alguma anciã, pastor, a esposa do pastor, que inclusive é psicóloga, tantas pessoas, não sei, tem que procurar alguém, que seja idôneo, temente a Deus, que não vá fazer do seu sofrimento um palanque ali de fofoca, mas você tem que procurar ajuda,
porque Deus ele está nessas ações. A Bíblia diz que Deus está entre aqueles que nos ajudam. Então nós temos que procurar ajuda. E além disso, meus irmãos, a gente tem que aprender a se encher da palavra de Deus. Nós temos que aprender a nos aproximar de Deus e clamar a Ele por socorro. Nós temos que aprender a chegar diante de Deus e crer que Ele existe e nos abençoa. Meu irmão, não me interprete mal, eu não estou aqui relativizando, né, essas dores, porque, na verdade, eu não posso nem imaginar o que você sofreu ou o que você sofre. Eu não posso nem imaginar isso. Mas eu sei que tem uma luta diária na mente de muitas pessoas, e o que eu não posso imaginar. Mas como eu disse, o Senhor te vê e esquadrinha os seus corações. E lembra que eu falei que tem 2 pesos o passado? E é aqui que eu quero entrar. Porque ao mesmo tempo que o Senhor diz, se esqueçam das coisas passadas, Ele vai dizer também, lembre-se das coisas passadas. Ele fala, lembre-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. E como entender isso? Não tem contradição. Ele fala, se esqueça do passado, mas ele diz, lembre-se do passado. E como a gente vai entender isso? Resumidamente, eu vou ler uma passagem aqui que está em Isaías 46:9. Que ele diz assim, acho que eu me equivoquei. É isso mesmo, 46:9. Põe para mim, Raquel, por favor. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Nesse contexto dessa passagem, Deus está fazendo uma repreensão para o seu povo. E ali ele fala que o seu povo estava se dobrando a deuses que não se mexem, estava se dobrando a deuses que não podem ouvir, que não podem falar, não podem ver. Ou seja, não poderia ajudá-los, não poderia salvá-los. E Deus ele fala para o seu povo, eu estou com vocês desde quando vocês saíram do ventre da sua mãe, e quando estiverem velhinhos, eu ainda estarei lá cuidando de vocês. E ele fala, a quem vocês vão me comparar? A quem vocês vão me comparar? E aí mais para frente ele diz isso. Eu sou Deus e não há outro. E ele repete, eu sou Deus e não há outro como eu. Aleluia. E o que ele quis dizer com isso? A resposta é simples. Ele quis dizer que Ele é o teu socorro bem presente na tribulação. Ele é quem vai te ajudar nos momentos difíceis. E além dele não há outro Deus, aleluia. O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos esquecer o nosso passado. Nós devemos esquecer o nosso passado negativo, mas jamais podemos esquecer das obras poderosas que Deus teve. Nós não podemos esquecer do que Deus já fez na nossa história, na história da humanidade, e principalmente o que Ele fez nas nossas vidas, de onde nós estávamos e onde a gente está agora. Esse Deus que não muda, Ele estará sempre conosco. Aleluia. E aí eu fiz até uma anotação aqui. Quem se lembra da pregação do nosso irmão Felipe Riente, no começo do mês, que ele falava sobre ao Deus desconhecido. Ele falava ali dos altares que ocupavam o nosso coração e o altar de Deus bem escondidinho ali. E o que eu estou tentando falar é sobre isso. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus desconhecido. O nosso Deus, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Foi Ele que fez todas as coisas. Ele é o nosso Deus, Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o nosso Deus e vai estar sempre conosco. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. E Ele diz para a gente que Ele cuida de nós desde o ventre das nossas mães. Portanto, meu irmão, coloque abaixo, derrube todo e qualquer altar que ocupe o seu coração, que não seja o único e verdadeiro Deus. Todo e qualquer altar. Sabe aquele altar em destaque que eu acabei de falar? O altar da dor mesmo, o altar da decepção, o altar da amargura, do rancor. Todo e qualquer altar,
coloque por terra, meus irmãos, coloque por terra, porque só Deus, Ele merece a nossa atenção, Ele merece o nosso tempo e a nossa adoração. Destrua todos. E, como eu disse em Isaías 46:9, Ele é o único que vai poder te ajudar, se você tão somente crer e clamar. Aleluia, Jesus. E na história da humanidade, meus irmãos, na Bíblia principalmente, a gente vai ver vários exemplos de servos de Deus que tiveram que tomar uma rápida atitude diante, vamos dizer assim, do passado. Eles tiveram que tomar uma rápida decisão de mudar essa situação. Tiveram que tomar uma rápida situação para abandonar esse passado. E o primeiro exemplo que eu gostaria de citar era o de Pedro. Lembra que eu preguei recentemente? Pedro, da última vez que eu preguei, eu falei sobre ele ter negado Jesus. E após ele ter negado Jesus, talvez ele fosse consumido pela culpa, e o destino dele talvez seria igual ao de Judas, se ele prontamente não tivesse se arrependido e clamado a Jesus por misericórdia. E ali naquele momento que ele clamou, ele foi restaurado e se voltou para Jesus. Ali foi no momento, ele poderia ter ficado sofrendo ali como Judas, falando o que eu fiz, mas não, no momento que ele percebeu o seu erro, ele caiu em arrependimento, clamou por misericórdia e Deus o restaurou. O segundo exemplo, Davi. Davi, no momento em que ele tomou consciência do seu pecado pelo profeta Natã, ele fez a mesma coisa. Ele pensou consigo: o que eu fiz? Caiu de joelhos, clamando a Deus por misericórdia. E posteriormente ele continuou caminhando em comunhão com Deus e não deixou que o seu passado o destruísse. E lá no Salmo 51, ele faz uma oração maravilhosa, que depois você lê, clamando a Deus por misericórdia. E nos versículos 10 e 11, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Em outras palavras, ele diz: faz tudo novo, Senhor. Eu quero esquecer essas coisas que passou e continuar caminhando contigo. E Deus ouviu a sua oração, meu irmão. Um outro exemplo que eu queria citar é o de José. Você não vai ver na Bíblia José se lamentando. Você não vai ver na Bíblia José se lamentando porque foi vendido pelos seus irmãos, porque foi feito escravo, porque foi acusado injustamente. Pelo contrário, os seus irmãos sim se lembravam. Quando acontecia alguma coisa com eles, eles falavam: isso está nos acontecendo porque a gente fez aquilo com o nosso irmão. Seus irmãos eram atormentados pelo passado deles, mas José não. José continuou confiando em Deus, independente da situação que acontecia. E quando ele se confrontou com o seu passado, que foi quando seus irmãos chegaram até o Egito procurando por alimento, quando ele se confrontou, quando ele esteve de frente com o seu passado, ele já tinha poder para, se ele quisesse, se vingar dos seus irmãos. Mas ele não fez isso. Ao invés disso, ele decidiu perdoar. Por quê? Porque ele entendeu que Deus havia feito tudo novo na vida dele, que Deus havia usado aquela situação para mudar a vida dele e dos seus irmãos. Então ele não deu atenção às circunstâncias, ao que aconteceu com ele. Ele tão somente continuou crendo em Deus, independente da situação que ele vivia. E o Senhor fez tudo novo na vida de José também. Aleluia. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós amamos a Deus, meu irmão, como Davi amou, como José amou, como Pedro amou, nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ele fala
todas as coisas cooperam, não é algumas, não é em determinadas situações, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem, é a palavra que diz. Então glorifique, meu irmão, independente da situação, porque uma hora o Senhor virá em teu socorro. E diante disso, como a gente pode tomar essa atitude, como a gente pode superar esse passado que às vezes nos prejudica? Eu digo a você que não é fácil, de forma alguma não é fácil, mas a gente precisa tomar essa decisão e abandonar esse passado e derrubar esses altares que nos atrapalham. E aqui eu queria compartilhar um segredo, que está na Bíblia, que na verdade não é tão segredo, porque ele está explícito aqui, basta apenas que a gente abra a Bíblia para ler. E antes de falar desse segredo, eu queria citar a história de Jacó também, que o pastor tanto pregou nas últimas mensagens deles. A vida que ele levava, meus irmãos, e as consequências de suas ações. Por exemplo, ele ficou vários anos sem conversar com seu irmão Esaú, porque ele tinha medo. Ele tinha medo de morrer, porque ele sabia o que ele fez, ele era consciente, então ele tinha medo do seu passado, ele tinha medo que aquilo tudo viesse à tona, e se ele se encontrasse com Esaú iria tirar a vida dele. E ele tinha medo do passado. E por que ele tinha medo? Porque Jacó era desviado, meus irmãos. Apesar de ele ser neto de Abraão, filho de Isaac, ser ali da linhagem da promessa da qual viria o rei, ele era desviado. E você vai ver isso lá em Gênesis 28, versículo 20 e 21, que está escrito assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele ainda não era o Deus de Jacó. Como pode, sendo neto de Abraão, filho de Isaac, e Deus ainda não ser o seu Deus? E ele ainda exigiu tudo isso. Se eu for em segurança, se eu voltar, se isso, se aquilo, aí o Senhor vai ser o meu Deus. Ele era desviado. Então, percebe, ele só conhecia Deus de ouvir os seus pais falar, de ouvir seu avô falar, de ouvir talvez seus irmãos. Ele só conhecia de ouvir falar. E, consequentemente, ele era assombrado pelo seu passado, pelo medo das consequências que traria sobre ele. Mas tudo muda no momento que ele tem um encontro com Deus. Quando Jacó tem um encontro com Deus, essa situação muda totalmente. E aqui eu queria ler uma outra passagem que prova isso, que está em Gênesis 35, a partir do versículo 1. Deus disse a Jacó: Suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Aleluia. E lá no versículo 7 está escrito assim: Nesse lugar construiu um altar, e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Aleluia. Então você percebe, meu irmão, o segredo é esse. Está aqui, nas páginas da Bíblia. Tudo muda quando de fato nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor. Toda a nossa vida, tudo que a gente viveu, vira uma página passada quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o Senhor. Quando nós entendemos que Deus fez nova todas as coisas quando Cristo morreu na cruz do Calvário.
Quando a gente entende que Deus fez nova todas as coisas, a gente sepulta o velho homem a cada dia. A gente sepulta os pecados que nos perseguem a cada dia. Porque Deus fez nova todas as coisas. E a gente passa a confiar somente no Senhor, independente da situação. Porque nós cremos que o Deus que não muda estará sempre com a gente. Sempre pronto a nos socorrer quando a gente clamar a Ele. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para não poder ouvir. Então, seja qual for a situação, meu irmão, não permita que ela te destrua. Não permita que isso trave a sua vida. Antes, se lance aos pés do Senhor, clame a Deus por socorro, que Ele vai estar sempre ali, pronto a te ajudar. Confia nele, meu irmão, confia nele, que a Bíblia diz que Ele tudo fará se você tão somente confiar. Porque o que nos define como cristãos, na verdade, são as nossas atitudes diante da vida. São as nossas atitudes diante das adversidades da vida que nos define. Porque ela vai mostrar para a gente se realmente a gente confia em Deus. Porque confiar em Deus quando está tudo bem, tudo uma maravilha, é fácil. Mas e quando vem a dor? E quando vem o desespero? É aí que elas mostram para a gente se realmente a gente crê em Deus. E é aí que ela mostra para a gente se realmente nós confiamos no Deus Altíssimo. É por isso que está escrito lá no texto básico que eu li no começo, em 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Se você está em Cristo, meu irmão, as coisas têm que ser diferentes, porque Ele já fez nova todas as coisas. Quantos aqui já não ouviu? Já ouvi várias vezes a pessoa falar assim: eu sou crente, mas meu braço não é não. Ou assim: eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Meu irmão, não mudou totalmente, precisa mudar. Precisa nascer de novo. A Bíblia fala que a gente precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nós precisamos tomar a nossa cruz diariamente. Nós precisamos, dia a dia, lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne. Porque só assim a gente vai viver uma vida plena em Jesus. Então, meu irmão, se assim como eu, você também acha que precisa melhorar, faça como Pedro e Davi. Se arrependa, clame a Deus e confie. Eu já estou terminando, meus irmãos. Mas eu queria contar uma história rapidamente de um cristão contemporâneo que não deixou o passado recente de dor destruir a vida dele. Talvez os irmãos já até conhecem, que ficou famosa na internet essa história, que é a história sobre o assassino de Green River. Eu ouvi um pastor contando uma vez e fui procurar o vídeo. Aqui tem o vídeo da audiência dele. Não sei se os irmãos já ouviram. Alguém já ouviu? O assassino de Green River. Esse homem ele foi condenado por 48 assassinatos. E ele foi colocado ali diante do júri e diante dos familiares das vítimas. E ali, alguns falavam para ele assim: eu te odeio. Outro falava: eu quero que você morra dolorosamente, eu quero que você queime no inferno. E várias ofensas, e diante dessas ofensas, ele se manteve ali frio e indiferente àquelas ofensas que ele estava sofrendo. Ele se manteve indiferente a tudo aquilo que ele estava ouvindo, aquele ódio que estava sendo expressado contra ele. Mas aí entrou um senhor de barba branca já, que era pai de uma das vítimas também. Aí ele chegou no tribunal e falou assim para aquele homem, falou assim: Senhor, aqui tem várias pessoas que te odeiam, mas eu não sou uma delas. Mas o Senhor tornou difícil eu viver do jeito que eu acredito, porque Cristo nos manda perdoar. Então eu te perdoo, Senhor. Aí naquele momento ali o assassino cai em lágrimas. Naquele momento o assassino desmonta aquela carranca fria dele e cai em lágrimas. Aquele senhor ali, ele mostrou em poucos segundos o que é o Evangelho de verdade, meus irmãos.
Em poucos segundos ele mostrou ali para aquele homem e para o mundo que viu essa história real, o que é o Evangelho. Porque do mesmo modo, Cristo se fez maldito por nós. Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, Ele deu a sua vida por nós. Esse é o Evangelho. Cristo desceu, deixou a sua glória, veio à terra e morreu pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida nele, e vida em abundância. Aleluia, glórias a Deus. E eu não contei essa história só por causa disso, mas é porque talvez a única coisa que te impeça de seguir a Cristo em novidade de vida, com todo o coração e entendimento, seja liberar o perdão para alguém. Meus irmãos, como tem gente rancorosa, como tem gente que guarda rancor, acha que não guarda, mas guarda. Fala, não, eu já não tenho nada contra essa pessoa, mas não quer ver a pessoa na frente nem pintada de ouro, como dizem. Há muita gente rancorosa ainda por aí. E talvez falte isso, liberar o perdão para alguém, liberar talvez o perdão para quem te feriu, para quem te traiu, para quem te magoou, talvez um irmão na fé, pai, mãe, marido, esposa, não sei. Você precisa liberar o perdão, meu irmão. E precisa, acima de tudo, se arrepender e aceitar o perdão de Deus. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Porque eu quero te lembrar mais uma vez que ele disse, as mãos deles não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para não poder ouvir. Ele está todo momento chamando ali, ele está todo momento disposto. A Bíblia fala que o Deus de Israel não dormita, não dorme o guarda de Israel. Ele está sempre pronto, meu irmão, para nos ajudar. Mas a nossa natureza pecaminosa tende a se afastar do Criador. Não faça isso. Se arrependa, volte para Cristo e entregue a sua vida a Ele. Aleluia. E era isso que eu queria falar, meus irmãos. E antes de encerrar, eu queria só ler mais uma passagem para fixar em nossos corações, mas eu queria já convidar o pastor para se dirigir para cá. Que eu vou encerrar. E só mais uma passagem que eu vou ler, que está lá em Isaías 64, Isaías capítulo 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia, meu irmão. Glorifica a Deus, meu irmão. Dê uma salva de palmas para o Senhor e seja louvado, Senhor. Vamos curvar as nossas frontes, meus irmãos, enquanto o pastor sobe aqui. Vamos fazer uma breve oração a Deus. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia para as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai amado, pelo cuidado que tu tens de cada um, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por poder ser chamados de Teu Filho, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que mais do que um Pai carinhoso que nós temos aqui, Senhor, o Senhor nunca vai nos abandonar, ó Pai amado, enquanto, Senhor, nós estivermos aos Teus pés, ó Pai. Enquanto, ó Santo Deus amado, nós corremos para Ti, Senhor. Então eu te peço, ó Pai amado, contempla cada vida que aqui está, Senhor. Cura, ó Pai amado, os corações feridos, ó Deus amado, que possa, Santo Deus amado, cair por terra, ó Deus amado, todo impedimento, ó Santo Deus, que nos impede de adorar a Ti, Senhor, em plenitude, ó Pai, que nos impede de servir a Ti com todo o coração, ó Deus amado, que nos impede de ser grato a Ti pela vida que nós temos, que o Senhor nos deu, ó Pai. Esteja com a Tua igreja, ó Pai amado, e com o Teu povo eu te peço, Senhor. Reaviva a Tua obra, Santo Deus, restaura os corações, ó Pai, cura as feridas da alma, Santo Deus, encha-nos do Teu Espírito, ó Pai, para que possamos glorificar a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade. Assim eu oro, ó Pai amado, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.